Os russos sonhavam com uma revolução. Os cubanos também sonhavam com uma revolução. The president ought to be elected for the people of Cuba in free election. Alguns países passaram por governos e sistemas tão controversos que o clima da população apontava para uma inevitável disputa de ideias e território. No começo do século XX, as ideias comunistas começaram a ser aplicadas na Rússia e em seguida se espalharam por todo o mundo. Uma história controversa, repleta de propaganda de ambos os lados. Conhecer a origem do comunismo por meio de fontes honestas e sem viés ideológico não é apenas uma mera curiosidade. É uma forma de se situar melhor no mundo em que vivemos. Com este objetivo em mente, entrevistamos professores, PhDs, autores best-sellers, pensadores de diversas correntes ideológicas e cidadãos que se posicionam contra ou a favor do comunismo. Pessoas que contribuíram com seu conhecimento de décadas de estudo e validaram a seriedade e o rigor acadêmico da nossa abordagem. Todo esse trabalho foi condensado no épico da Brasil Paralelo, História do Comunismo. Para liberar acesso imediato a documentários de grande sucesso do nosso país, filmes selecionados a dedo pela nossa equipe, entrevistas exclusivas, programação diária e a versão completa do épico História do Comunismo, aproveite a nossa promoção. Para que não restem dúvidas de que esse é o melhor momento para você se tornar um assinante, gostaria de lembrar que estamos no mês do consumidor, momento em que oferecemos 50% de desconto em todos os nossos planos. R$10 por mês. Esse é o valor que você precisa investir para aprender com grandes documentários do nosso país. Toque no botão desse vídeo e aproveite essa oportunidade. Brasil Paralelo, onde há vontade, há um caminho. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve. Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastos e rastas. Sejam bem-vindos a mais uma Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Vítimas da fome, famélicos da terra ou apenas a igreja do diabo, a prometer o paraíso terreno e entregando um inferno de concreto com cheiro de carimbo. No Rasta News de hoje, falaremos sobre esses tipos de simulados e viperinos que hoje vivem de mostrar-se conspicuamente à luz do dia, ao mesmo tempo em que juram de pé junto que tudo não passa de mera teoria da conspiração. No Rasta News de hoje, comunistas! Eita, hoje o assunto é crocante, né, embaixador? Nas escolas, nas ruas, campos, plantações, muito já se falou sobre os tais comunistas. Cães com nomes de camaradas famosos, anedotas a respeito de comedores de criancinhas. Que corte o bebê em duas partes para que dê uma metade a uma mulher e a outra metade a outra mulher. O que acha disso? É comunismo. E a constante ameaça de guerra nuclear com a Rússia fizeram parte do imaginário da geração que cresceu ali durante o período da Guerra Fria. Mas Rasta, a gente ainda vive a constante ameaça de guerra nuclear com a Rússia. Eita. Aqueles marcados pelo período do papado de João Paulo II e dos governos de Margaret Thatcher e Ronald Reagan viviam uma atmosfera de triunfo, o desastre de Chernobyl, a renúncia de Gorbachev, a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética davam ao chamado mundo livre as provas cabais do triunfo do sistema capitalista, que comemorava, embalado pelo cheiro de picles do Big Mac, o açúcar refinado da Coca-Cola, algumas carreiras de pó e o otimismo inescrupuloso de canções bregas de banda Escorpiões. Mas eles foram todos enganados, pois um outro comunismo foi feito. Décadas e décadas antes, longe da União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial,
os espectros da heterodoxia marxista que fugiam da perseguição dos orcs do Terceiro Reich rumaram ao oeste, encontrando refúgio na Nova Mordor americana, onde, com o dinheiro do playboy com consciência social e herdeiro do agro argentino, Felix Weil, ergueram a torre do antigo Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt, em plena Universidade de Colômbia, encontrando ali uma nação de uma classe média broxa e alienada que está mais interessada em comprar uma casa e fazer neném e que não está nem aí para a revolução. Os espectros da Escola de Frankfurt encontraram a situação perfeita para desenvolver uma antítese, a ênfase que o velho Marx dava a tal estrutura, que basicamente corresponde ali às condições materiais de produção e às relações de trabalho que, na dialética anti-hegeliana do velho, era o que predominava, determinando e imprimindo no homem as suas próprias ideias, sua arte, sua cultura, sua filosofia, seus valores, família e religião, que se erguem como uma superestrutura. Marxistas, ao contrário do que pensam seus costumeiros críticos liberalecos, fiscais da hipocrisia humana, não têm problema nenhum em trabalhar teses aparentemente contraditórias ao mesmo tempo, contanto que continuem sendo eles os condutores do processo, usufruindo do prestígio e da estrutura que só o bom e velho capitalismo yankee pode proporcionar. Os necromantes da Escola de Frankfurt mudaram o foco da estrutura e voltaram a sua atenção às questões da superestrutura. A galera gostava de um bom vinho em Barcelona, esse Adorno, esses Horkheimer, meu amigo, os caras gostavam. Bons snobs culturais que eram, analisavam a cultura, a família, a sexualidade e uma gama de temas dos mais crocantes aos mais sem graça, sob a égide do chamado negativo. Porra, meu irmão, eu me amarro na Escola de Frankfurt, viu, embaixador? Em vez de ser aquele negócio de rapariga good vibes, né? É um negócio pra baixo, meu amigo. É um disco de black metal, tá ligado? Não me venha com energias positivas. O trabalho desses necromantes, além de ser um porre em festa, é um trabalho de aceleração do processo dialético através da negação, a crítica de basicamente tudo o que existe. A teoria crítica necromante é a rapariga mãe do que hoje chamamos vulgarmente de puta crítica social foda. Precisamos problematizar a palavra denegrir. Quem é que vai pensar num negócio desse? Não o cara que tá ali com a enxada, né, meu irmão? Tem que ser um gordinho. Pô, o mais legal da Escola de Frankfurt é que a crítica, ela não vem acompanhada de nenhuma proposta de um bem real, não. Gosto. Eu não gosto de ficar propondo caminho para a humanidade, não. Eu gosto de criticar vocês ficam reclamando aí, tipo... Astro, o que é que você faz quando você fica criticando a gente? Nada! Tô seguindo aí, ó, Escola de Frankfurt. Sou fã. Se identificou um pouco comigo, não somos iguais. Quer ouvir coisa pra se sentir bem, vai pro zap da tua avó, filho de rapariga. Enfim, não há nenhuma proposta de um bem real. Até quando você concebe um bem, ele já vira parte da totalidade do sistema e precisa ser criticado. A gente só sabe contra o que eles se posicionam, mas nunca realmente o que é que eles são a favor, né? Mas tem um texto do Adorno, meu amigo, que é chamado Antítese, em que o maluco, ele critica até mesmo o criticão, tá ligado? O cara que de tanto criticar, termina acreditando que ele é melhor que os outros de alguma maneira, né? Criando, então, uma ideologia para seus interesses privados. Isso aí eu não penso que sou melhor que as pessoas, não, viu? Embaixo da minha, não sou esse tipo de focatrua, não. Eu sou assim, eu sou nem bom nem ruim, tá ligado? Tipo, caótico. Adorno diz que é importante que o cara nunca esqueça que essa tentativa de formar uma existência real, né, a vida do criticão, ela só é uma imitação bem frágil dessa existência real a qual ele aspira. E que o burguês dentro dele vai fazer de tudo para que o cara não esteja consciente dessa fragilidade. Que é a figura lá do observador bonzão, né, que não tá nem aí, ele critica mesmo, pô. Ela tá tão enrolada no processo quanto o mais inocente juvenil, entusiasmado e engajado. A única vantagem que ele tem é a da consciência da sua situação de merda. Cara bacana esse aqui, né, não? E daí ele passa a descrever o declínio cultural, né? Cara conservador esse Adorno, né, meu irmão? Ele parece as lamentações de Jeremias muito louco ali, né? Aí ele começa, né, dizer, pô, a prosa da nossa época, ela é tão baixa quanto a da indústria cultural. Ele lamenta, né, que ninguém sabe mais grego ou latim. E aí parece que o maluco é um reacionário realmente, né? Ele reconhece que o intelectual é, ao mesmo tempo, o último inimigo da burguesia e a última burguesia. Os dois contrários ao mesmo tempo. Porque o fato de que ele tá ali se permitindo ser o criticão é um sinal de um privilégio. Tipo, só dele poder pensar já é um tipo, puta, fudeu. Eu estou acolchoado dentro da totalidade. Capitalista. É claro, né, meu irmão? Já pensou um operador de trator fazendo a crítica da crítica da crítica? Tem que ser um gordinho mesmo, né? E aí ele vai lá e critica o privilégio também, né? Mostrando que, na verdade, ele não vale de nada. Daí você pensa que ele vai amarrar com alguma prescrição de alguma coisa, né? Porque ele diz: a única coisa que responsavelmente se pode fazer é recusar o abuso ideológico da própria existência.
E, além disso, comportar-se em privado de um modo modesto, inconspícuo e despretensioso. Pois já há muito, não é a educação, mas sim a vergonha, que exige que, no inferno, se deixe ao outro ainda algum lugar para respirar. Cara, que bicho bad vibe do cara, meu irmão. Top, meu irmão. Esse maluco, ele não merece palma, não. Ele merece o Tocantins inteiro. Que poesia é essa, meu amigo? É o Augusto dos Demônios da Garoa, tá ligado? Eu já tava ali gostando da crítica ali, né? Achei válido, porra. É um seja menos, né? Nessa era de autoestima em que ser intelectual é dedo no cu e gritaria, né? Um menos você ali é frequentemente bem-vindo. E falando em menos você, não esqueça de vir ao meu stand-up Menos Você em todas as cidades do Brasil. Vai! Mas aí o maluco explica o porquê da crítica, e aí, meu amigo, é a crítica da crítica da crítica da crítica, e basicamente a gente tá todo mundo no inferno com ele, e o único espacinho pra respirar é aquele que a vergonha abre, né? Pô, meu irmão, um cara pra cima, né? Um cara pra frentex. Devia ser bom em festa esse maluco aí, né? Olha, eu não acho que ele escreveu música pros Beatles, não. Inclusive, eu já perguntei pro Sean Lennon uma vez, tipo, se ele conhecia Adorno, se ele já tinha ouvido falar isso. Cara, não, teu pai... Não. Então, assim, eu não acho que ele escreveu música pros Beatles, não, mas com certeza ele escreveu umas do Type O Negative, ou então do Mayhem, ali do Satyricon, tá ligado? A diáspora dos necromantes de Frankfurt pela América foi muito longe. Do Vale do Hudson, a Califórnia, a presença da teoria crítica se instalou na América com grande sucesso, pautando as discussões da grande mídia, influenciando o mundo do entretenimento e transformando o Partido Democrata em servo do movimento revolucionário, destruindo, através de uma crítica corrosiva, cada um dos elementos que fizeram do país uma potência e fazendo com que uma nação que é incapaz de sequer apontar Frankfurt no mapa tenha jovens especialistas em dança lésbica do Zimbábue e cursos universitários de grande utilidade, capazes de formular altas críticas sociais sinistras, arteiros e artistas engajados que vendem um anti-americanismo made in America e raparigas puritanas que denunciam a objetificação da mulher vendendo putaria no OnlyFans. Tá pedindo um MTV, né? Mas a coisa, obviamente, não parou na América do Norte. Ao sul, outro espectro da heterodoxia marxista achava um bom lugar para se instalar. Adoecido nas masmorras de Minas Itália, o rei bruxo Antônio Gramsci colocou toda a sua força vital nos cadernos do cárcere. Esta relíquia da morte atravessou o oceano e chegou a Minas Bostil, onde encontrou um terreno especialmente fértil para se propagar. Era o melhor mundo possível para essa galera, né? Tipo uma ditadura positivista de uns milico meia bomba, em que o risco de ser preso era menor que o benefício de surfar na onda de se opor a ela. Porra, embaixador, se eu tivesse ali naquela época, hein? Eu não ia querer ir atrás de luta armada, não, se eu fosse comunista. Mas certamente eu ia usar essa minha voz feiosa, assim, tá ligado? Esse sotaque meio arrastado, meio nordestino, pra pagar de gatão e escrever umas metáforas fuleiras, assim, de protesto. Já pensou? Aproveitar aquela viagem pra Inglaterra ali, pra viver na flauta do Ian Anderson, o Jethro Rastal, um luxo. Sento lá na praça, vejo tua avó com o cu cheio de graça. Mas como os cadernos difusos escritos na cadeia se converteram em relíquias da morte? Como podem textos diversos sobre assuntos mil apresentar alguma unidade? A alma do necromante, que dá unidade a estes cadernos, é amarrada por um feitiço arcano de alto círculo chamado Palavra de Poder, Hegemonia. E comi tua mãe e tua tia. Diferentemente dos necromantes frankfurtianos, a feitiçaria de Gramsci não evoca a tal dialética negativa e a crítica radical de tudo que existe. Tampouco nega a revolução armada ou o uso da força normalmente associadas ao comunismo mais raiz, mas apenas posterga esta etapa em prol de estabelecer uma hegemonia, isto é, construir um consenso dentro da sociedade, de maneira que ela se torne gradualmente favorável ao socialismo, antes mesmo que se proponha algum socialismo a ela. Gramsci entendeu que o sucesso do feitiço não estava nem na estrutura nem na superestrutura isolados, mas em uma espécie de combinação entre as duas em um golem parrudo chamado bloco histórico. Este bloco consiste de diversas forças dentro da sociedade agindo ao mesmo tempo. Uma união dos proletários da indústria com os camponeses, liderados pelos intelectuais. E aqui, uma grande sacada. O intelectual para Gramsci tem um significado mais abrangente. Os intelectuais são os representantes dos diversos grupos que formam o bloco histórico e que têm a função de exercer essa hegemonia e adquirir funções políticas. Ele difere, o intelectual tradicional, que é quem normalmente tinha o prestígio deste ofício reconhecido historicamente pela sociedade, que era basicamente filósofos e o clero, E
o intelectual orgânico, que é basicamente um representante de alguma classe específica e que tenha a habilidade para exercer a função de comunicador social daquela classe. A ideia não é nem colocar um contra o outro, mas fazer com que ambos se movam em bloco, fazendo com que a fronteira entre os dois vá se diluindo aos pouquinhos. Se você se pergunta como é que proxenetas e pagodeiros como Nelipe Feto, Aninha ou Rogério Águas se põem a opinar como intelectuais, e por que os nossos intelectuais patrícios como Costela, Carnais, H. pylori e derivados produzem tantas opiniões de bilhar como se fossem pagodeiros e artistas, é porque o feitiço de Gramsci já vem agindo muito bem e sua influência é como o próprio ar que se respira em Minas Bostel. Faça as contas aí, meu amigo. Pelas beiradas, aos pouquinho, com estratégia. Em grego, estratégia. Em latim, estratégia. Em francês, stratégie. Em inglês, strategy. Em alemão, estratégia. Em italiano, estratégia. Em espanhol, estratégia. E no finlandês, Stratovarius. Ali, ó, fatiou, entrou. Que nem o Anderson no molejo, no bonecão de cera ali, né? Faz as contas comigo, ó. Proletariado do campo, mais movimento sindical das fábricas, mais intelectuais da USP, mais comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, mais artistas surubistas do amor. Conhece algum partido que seja a síntese de tudo isso? Pois bem, foi assim que, debaixo dos narizes dos milicos que juravam estar salvando a nação do comunismo, Minas Bostil se tornou um caso de grande sucesso de formação de uma hegemonia antes de qualquer sucesso eleitoreiro. Quando veio a tal redemocratização, que é a minha na tua mão, e com ela a rapariga balzaquiana, conhecida como Constituição de 88, tem idade de acordar ali toda estourada na cama do DJ Castelinho, né, e quer mandar na vida da gente. O país já era tão naturalmente habituado ao socialismo que até hoje ele veste a camisa verde e amarela para defender o socialismo da Constituição Federal contra os abusos do socialismo, da qual ela mesma é a expressão maior. Obviamente, esses dois processos da América do Norte e da América do Sul, eles não permanecem heterogêneos por muito tempo, né? Ao mesmo tempo em que Minas Bostil importa todo tipo de porcaria da América, a América também se bostiliza a passos largos. Gramscismo e Frankfurt têm os seus casos de amor, outras correntes entram no bolo, mas aí eu vos pergunto, quando caiu a cortina de ferro, quem realmente triunfou? Veja só, quando a gente chama capitalismo de sistema, louvamos que o capitalismo fez isso e aquilo e contrapomos ele ao comunismo como se fossem tese e antítese, de quem é que a gente está pegando emprestado essa maneira de colocar a questão? Moço, você é socialista. É tão socialista a ponto de que se algum dia você ousar se tornar consciente disso, vão vir todas as bocas do inferno dizer que você é um paranoico e mostrar o fato de que todas as democracias liberais do Ocidente são socialistas, como prova de que você está delirando. É tipo um boto cor-de-rosa ali, né? Ao descobrir que está na água, é ridicularizado pelas sardinhas. Como diria o mago de Montpellerin, Ludovico dos bons mísseis, "You are all a bunch of socialists." Pense aí comigo, o que tem mais poder e influência? Uma McDonald's que abriu na Praça Vermelha ou um sistema educacional hegemônico associado a um clero revolucionário? É uma abertura de mercado num país controlado por um partido centralizador como a China ou a dissolução crítica de toda a confiança, todas as contingências e todo o tecido social da maior economia da história da humanidade? Foi o dito mundo livre que ensinou lições de abismo à cortina de ferro? Ou foi a velha nomenclatura da cortina de ferro que, não vendo mais diferença entre as consciências de um e de outro, resolveu ganhar um dinheirinho e armar uma zureta em um mundo imerso em bigodagem? E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. Nosso Troféu Bigodagem de hoje vai para o casal, o meu casal, seu casal, nosso casal, Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Porra, meu irmão, Ernesto e Chantal são dois nomes não tão ilustres assim quando se pensa em comunismo, que tampouco o Vitão gostaria de chamar de seu casal, mas que fizeram e ainda fazem um estrago danado. Olha, meu irmão, não tem nada tão ruim que o tal do argentino não possa piorar com a sua capacidade de meter o louco, né? O maluco tá ali, ó, embalado na carne, gol de mão, achuras, né, ali, na mochecha. No caldeirão de Laclau e Mouffe foi preparado o gol de mão de todos os gols de mão, a hegemonia por encomenda. Se, para Marx, a hegemonia era salsicha, chucrute e batata, né? Algo concreto a ser exercida pelo proletariado, né? Que tinha ali os meios de produção ali na frente dele, né? A mão dele estava na massa, né? Bastando a consciência de classe para tomá-lo. E se para Gramsci a coisa ganha uma massa e um molho italiano, percebendo que não são apenas os meios de produção, mas as diversas células sociais, incluindo a superestrutura que agem como um bloco histórico, Laclau e Mouffe introduzem um tempero francês na coisa, o pós-estruturalismo. Eita, a galera do pós-estruturalismo é que nem velho brocha e sapatão, né? Enquanto tiver língua e dedo, mulher nenhuma me mete medo.
O homem só não pode ser mulher por causa da gramática. E no final das contas, a língua nunca se refere a nada, ela nunca chega ao referente. É só uma cadeia de palavras no dicionário que nunca chega ao objeto mesmo, de maneira que agimos retroativamente, né? A realidade não é, como sempre se acreditou, simbolizada pelo texto, mas sim o texto é que constrói a realidade. Tudo é discurso. No entanto, esses filhos de rapariga linguarudo continuam esperando que o texto dele nos informe de que tudo é apenas discurso, como se ele fosse um objeto, né? Aquele papel que tá ali, meu filho, essas letrinhas de filho de rapariga que você tá aqui escrevendo com essa caligrafia, hein? É o famoso, você vai acreditar em mim ou no que eu tô dizendo? O ponto é que com esse maravilhoso malabarismo linguístico, nasce aí o jargão tão amado dos nossos meninos e meninas, a desconstrução. A desconstrução é um feitiço de descoisificação que busca tirar da coisa o seu princípio coisificante, produzindo assim a coqueluche do nosso século, a coisa descoisificada. A desconstrução agiu no homem, transformando-o no Fiuk, agiu na Tammy Gretchen, transformando-a no Carlos Bolsonaro, agiu no contrabaixo, transformando-o em um guitarrão de 5 cordas, e agiu no marxismo, transformando-o em lacração e problematização de não problemas. Se o Sigur Rós é o post-rock, Laclau e Chantal são o pós-marxismo. No pós-marxismo, a classe não é mais vista com a objetividade material que o Marx via a coisa social, né? Para essa safra de bigodes, o tal social se resume basicamente a espaços de discursos, como Gramsci já colocava. Só que a hegemonia, segundo eles mesmos, se estabelece da seguinte maneira. Para existir uma hegemonia, tem de haver uma condição tal que uma força política particular assuma-se como representante de uma totalidade que é absolutamente incomensurável com ela. Além disso, Laclau também afirma que, já que no final das contas é tudo discurso, você pode muito bem pegar um grupo particular e fazer com que ele adquira um significado estruturante universal sem que haja nada nele que predetermine essa condição. Ou seja, por trás desse avara que é raba todo, a escolha do grupo hegemônico é arbitrária. E mais ainda, Laclau vai concluir que isso torna possível que você possa criar a demanda já de dentro da política mesmo, né? Sem precisar de um elemento externo, como era necessário com o proletariado, por exemplo, né? Porra, querendo ou não, o proletariado tem ali as suas necessidades concretas, né? Tem a ver com as condições da fábrica, a maquinaria, a jornada, salário, essas coisas. Essas coisas vêm de fora da política para determinar as pautas das forças políticas que vão representar o proletariado, né? Para o bem ou para o mal. Agora é o contrário. É uma inversão impressionante, meu amigo. E foi aceita tranquilamente no mundo inteiro, né? E você ainda fica achando que está fazendo um grande serviço falando das contradições do socialista de iPhone. Pô, meu irmão, eu vou reclamar de novo dessas raparigas de direita. Fica, a hipocrisia da esquerda. Tomar no cu, meu irmão. Para com isso, cara. Agora, dá saudade de Karl Marx, viu? Karl Marx fica parecendo um cara de direita quando você vê o que a dialética dos seus herdeiros gerou depois dele, né? Mas o ponto é que se você entender um pouquinho de Ernesto Laclau, você dá uma olhadinha em como as coisas estão hoje, né, meu amigo? É na mídia, é em revista de fofoca, é em revista de roqueiro, é no Oscar, é no Grammy. Você pega grupos que não tem como eles falarem pela totalidade deles, né? Mas você dá o holofote para eles e apresenta artificialmente esses grupos como se eles fossem representantes dessa totalidade. Ou seja, o cara já não pode mais curtir uma broderagem em paz, ele é gay, tá entendendo? E com isso vem aí um pacote de direitos, pautas, deveres, quem você tem que votar, um movimento que fala por ele, né? Senão, ele tá no armário, servindo a opressão do homem cis heteronormativo. Ou então aí o cara tem que sair, tipo, que nem o Milo Yiannopoulos, né? Tem que virar o gay de direita, tipo um negócio histérico do cacete. Porra, não era melhor ali o Banho dos Campeões, tranquilo? Ninguém reclamava ninguém, né? Saía até um diálogo socrático ali. Se você é mulher, é por causa das conquistas do feminismo, né? Você mija sentada, agradeça ao movimento feminista, porque antes a mulher tem que mijar em pé, ficar com a coxa toda assada. Aí tá lá a menina, coitada, né? Mal menstruou e já descobriu que é parte de uma sororidade com a qual ou ela simpatiza e deixa a sanidade na porta de entrada, ou ela antagoniza e sai sem a sanidade pela porta de saída. Que é a mulher antifeminista depois. Tipo, o cara não sabe o que é mais doido, né? Tipo, se é a mulher feminista ou se é antifeminista. Ou então o cara é negro e já tem um grupo que fala por ele. Se ele não se alinhar com aquilo ali, meu, ele já é o capitão do mato, tá entendendo? Ou então aqui nos Estados Unidos, né? O cara é mexicano, né? Não interessa se a família dele é católica, devota da Virgem de Guadalupe, e ele é um tipo reacionário, né? É a Alexandra Ocasio-Cortez que vai ser a amiga dele e a sua legítima representante, né? O maior caso de sucesso do Brasil, né? Você tem um pernambucano vindo de Garanhuns, elevado por marqueteiros e militantes paulistas a ser o representante legítimo do povo nordestino, né? Que em sua grande maioria guarda valores que esses caras desprezam, né? Em pouco mais de uma década, meu amigo, o Leão do Norte das revoluções liberais lá do século XIX se torna o quê? Uma cachorra de peruca esperando o biscoito do pai Lully. Mas por que tudo isso? Para aprofundar,
um outro processo tão artificial quanto tirânico, a Revolução Democrática. Em vários lugares do mundo, e não é muito difícil ver quem é esse representante no Brasil, criou-se a ideia de que há um grupo que é o representante da democracia e esse grupo fala em associação com todos aqueles já citados e ele se torna hegemonicamente o detentor do monopólio da defesa da democracia. E o que é que a galera do outro lado faz? Compra a ideia, tipo, não, somos nós que estamos defendendo a democracia, tá ligado? Tipo, o cara aceita já, em vez do cara denunciar o ardil psicológico, tipo, a falcatrua que isso é, o cara vai lá e se coloca, tipo, não, eu sou outro, já entrou na dialética, entendeu? Quem se opor ao grupo representando a democracia, naturalmente, é um autoritário antidemocrático. E é assim que, na base de uma determinação arbitrária, através do feitiço hegemônico, palavra de poder, conversa fiada... Conversa fiada, cara? Toda a individualidade vai se diluindo em uma totalidade completamente incomensurável e incompatível com ela. E que, por ser totalidade, jamais pode se responsabilizar por nada de mal. Afinal, ela representa o todo do bem. Ao casal Ernesto Chantal, um grande pega no meu pau, meu amigo. Fica aqui o nosso troféu Língua do Inferno de bigodagem. Rasta, o final de Arthur Morgan confirma o que você diz enquanto há vida, há esperança? Porra, Red Dead Redemption é um grande exemplo disso daí, cara. Inclusive, se vocês querem ouvir o Rastão falar sobre isso aí, comenta aí, Rasta Dead Redemption. Rasta, o que você pensa sobre astrologia? Eu acho tão gêmeos essa pergunta. Rasta, uma amiga me caluniou de algo muito grave para outras duas amigas e elas me contaram. Não sei o que fazer. É só você se afastar das três que acaba com a janelagem.